Bom dia, Honorato Robalo. Na Guarda, a CDU nunca integrou um executivo municipal. Acha que desta vez vai ser possível? Naturalmente que o nosso ensejo, em termos de lançamento da candidatura, era que, efetivamente, a mudança necessária passava naturalmente por termos uma representação objetiva e tínhamos definido, como temos prioridade em termos de intervenção eleitoral, a termos vereadores e o reforço de eleitos na Assembleia Municipal. Enquanto eleito na Assembleia Municipal, das várias visitas que fizemos às freguesias, inclusive contacto direto com os representantes eleitos dessas freguesias, que o caso que o Presidente junta, e alguns membros das Assembleias de Freguesia, porque só assim é que nós conseguimos fazer uma apreciação objetiva e serena dos reais problemas do mundo rural, e por isso mesmo nós dizemos e responsabilizamos que a mudança é urgente e necessária. O Partido Socialista tem responsabilidades acrescidas porque sempre teve maioria absoluta no Executivo Municipal, na Assembleia Municipal, bem como nos Executivos de Juntas de Freguesia. Por isso mesmo, o marasmo que está votado nestes anos todos, no mundo rural, com o acréscimo de estruturação, de desordenamento urbanístico da cidade, bem como o crescimento desordenado e bem claro também, e o que nós frisamos muitas vezes, que é o abandono de uma linha estratégica que é fundamental para fixar muitas pessoas na aldeia, tendo em conta os parcos recursos e alguns recursos endógenos. Há um espaço bonito que foi requalificado, que é o Parque Urbano do Rio Diz. Mas toda a gente, e é importante que não se esqueça, que no âmbito do projeto Polis era um projeto mais alargado. A requalificação de toda uma área, o Museu da Água, inclusive era um monocarril que vinha da estação até à cidade, que depois caiu, inclusive um viaduto da 31 de Janeiro para a zona do centro da cidade. São um conjunto de projetos que ficaram na gaveta. Mais um projeto que possa-se dizer iniciado por este Executivo liderado por Joaquim Valente, não houve nenhum. Mas naturalmente que nós não dizemos que é só essa responsabilidade, porque o Partido Socialista teve sempre, nestes 33 anos, com responsabilidade máxima na gestão do município. Daí que no concreto, neste desordenamento de projetos, inclusive no aumento exponencial do endividamento, recorrentemente socorrendo-se à banca, quando efetivamente devia ter planificado há muitos anos, quando foi no princípio primordial do primeiro plano diretor municipal, devia ter salvaguardado a aquisição de terrenos para que hoje, por exemplo, não estejamos a construir, no caso da freguesia de São Miguel da Guarda, no futuro centro escolar, ser, digamos que, enquadrado entre uma linha férrea e uma linha viária, quando, por exemplo, foi perspectivada a construção da Escola da Sequeira, devia ter sido equacionada, calculada na Quinta das Covas, a aquisição de terrenos para potenciar o alargamento do espaço escolar, porque, naturalmente, a cidade tem crescido de forma desordenada. A via estruturante de ligação às freguesias rurais, como Casal de Cinza, Pousada, a Rifana, tem que atravessar naturalmente a Avenida de São Miguel e devia ser equacionado o encerramento desde já da VICEG e com duas variantes de ligação. Uma via Bombeiros e Politécnico e saída para a 25 e outra com uma variante de acesso à Sequeira, por forma a dizermos claramente que a opção estratégica no ordenamento do território passa também por ordenamento do trânsito, tem o sentido objetivo para a qualidade de vida das pessoas que vivem nas periferias, nas aldeias, mas também com um caráter substantivo que é em termos ambientais. A má situação financeira foi criada, naturalmente, primeiro, na conjugação de esforços, quando foi a concessão em alta de serviços, nomeadamente Águas de Zericoa, uma parceria entre Águas de Portugal e os municípios. E aqui tem a responsabilidade o anterior Ministro do Ambiente, José Sócrates, que é o atual Primeiro-Ministro, bem como o Executivo Socialista, não a figura do Joaquim Valente, mas o Executivo Socialista passado, que inclusive várias vezes, ainda este mandato, confrontei abertamente o que perspectivava em termos de entrega em baixa na questão da distribuição de água ao Ministro, porque não devemos esquecer que foram onerados património dos munícipes, nomeadamente o custo da água, a questão da ligação do saneamento, bem como
a concessão a privados de algo que poderiam ser feito pelos trabalhadores, desde que nós dissemos o reforço, naturalmente, de trabalhadores para exercer a atividade para a melhoria do serviço público. Quer o PS, quer o PSD, são responsáveis, nomeadamente, quando é na dotação em termos orçamental, porque são eles os vereadores nestes anos todos, nomeadamente quando se concerne um investimento claro para o apetrechamento de condições de trabalho para os trabalhadores do município. Porque nós dizemos, o nosso projeto alternativo tem que contar obrigatoriamente com todos os trabalhadores. E são esses que têm que ser um motor de desenvolvimento, da melhoria da prestação dos serviços públicos. Porque não podemos dizer que a melhoria dos serviços públicos, preconizada na nossa filosofia de ação, de intervenção na gestão autárquica, passará por contratualizar com os privados. Porquê é que não se requalifica um espaço público quando nós depois verificamos em última instância a oneração direta para os munícipes, porque é a subtração do espaço público para outros interesses, inclusive em questão imobiliária, e mais grave é que a dúvida que nós colocamos e que não foi resposta claramente é sobre o espaço de estacionamento que atualmente é gratuito, que é subtraído e naturalmente será repercutido no futuro próximo com repercussõões diretas para os municípios. Portanto, outro aspecto, o mercado e a central de caminhagem naquele local, é isso? Naquele local. Quanto à questão do centro comercial, o Sr. Presidente ainda não disse claramente, e no caso do órgão onde eu participo na Assembleia Municipal, de forma clara e objetiva, a capacidade de financiamento autónomo do parceiro privado para levar o projeto por diante. Nós, em relação à plataforma logística, dizemos claramente somos contrários à privatização de um investimento central que foi de caráter público. A começar pelo centro histórico. Deve-se onerar aqueles proprietários que efetivamente não requalificam o seu espaço que lá existem. Deve haver um plano estratégico de confluência entre os interesses de quem mora e dos comerciantes, nomeadamente os bares em termos noturnos, porque tem que haver aqui salvaguarda as questões do interesse do ruído e de outras de coesão social para aquela área. Quanto às políticas sociais, o que nós entendemos é que deve ser focado um interesse subjacente aos mais desfavorecidos e haver uma aposta clara na habitação social, a existência clara de quando houver a construção de futuras urbanizações, seja rateado logo desde a partida com esse, digamos, empreendedor em termos imobiliários, que haja habitação a custos controlados e uma parte substancial para arrendamento, para que permita que muitos jovens e camadas sociais mais desfavorecidas possam ter acesso a uma habitação condigna. Outro aspecto importante que nós consideramos é a primazia no concerne ao peão e uma política efetiva de estacionamento, e aqui estacionamento implicava que nas zonas limites de acesso à cidade existissem estacionamentos e haver uma interface de transportes públicos para servir o interior da cidade. Em relação ao mundo rural, é, primeiro, fazer um levantamento exaustivo de todas as infraestruturas existentes, e nós dizemos que há muitas infraestruturas existentes que estão subaproveitadas. Tem que haver uma articulação séria entre todas as freguesias e não dizer esta freguesia tem isto, a outra também tem que ter aquilo. Tem que haver uma articulação em rede para que haja rentabilização de recursos públicos para usufruto das populações. Nós entendemos que tem que haver a melhoria de acesso ao maciço central, com acesso às aldeias de Videmonte, que nós entendemos e continuamos a bater a exigência clara que, junto à toma das estradas, os Estados de Portugal invistam na Estrada Verde, que é um projeto que estava do Partido Socialista e que foi corroborado por todos, inclusive que devia ser um projeto pioneiro de interligação com outros municípios, e o aspecto importante e fundamental é o momento associativo o apoio a associações culturais e recreativas das aldeias. Obrigado, Honorato Robalo. Foi a entrevista com o candidato da CDU à Câmara da Guarda. Amanhã, a esta hora, terei aqui Joaquim Valente, do Partido Socialista.